Desde o início, quando você ouve falar desse lugar, algo dentro de você se desloca, como se uma parte silenciosa da sua mente reconhecesse um perigo antigo. Não é medo comum, desses que você sente quando vê algo assustador. É outra coisa. É uma sensação de que aquilo que você está ouvindo não deveria existir. De que esse pedaço do Brasil é tão distante da lógica, tão desconectado do mundo conhecido, que talvez nunca devesse ter sido descoberto. A história começa de forma simples, quase inocente, como tantas que circulam pelo interior. Falam de uma cidade pequena, escondida em uma região de mata fechada, acessível apenas por uma estrada estreita, mal conservada e raramente usada. Para quem cresceu ouvindo histórias rurais, isso parece apenas mais uma lenda entre tantas. Mas o desconforto aparece quando você começa a perceber que essa história não é contada como uma lenda. Ela é narrada com uma seriedade pesada, daquelas que só aparecem quando alguém fala da verdade, ou de algo tão real para quem viveu que não importa mais se é verdade para o resto do mundo. O nome da cidade é Cauaçu. Um nome simples, sem brilho, sem grandiosidade. Um nome que poderia ser de qualquer lugar no interior. Mas diferentemente de tantas cidades esquecidas, Cauaçu tem algo que a separa do resto do país, ninguém que entra lá consegue lembrar quem é. Não é imediato. Não é como nos filmes, onde a pessoa cruza uma linha invisível e simplesmente desmaia ou acorda sem memória. Em Cauaçu, tudo acontece devagar, como se uma mão invisível fosse deslizando pela mente da pessoa, apagando identidades, conexões, lembranças. Tudo começa com pequenos esquecimentos, um nome que demora a vir, uma referência que parece distante demais, uma sensação de desorientação que cresce aos poucos. E é justamente essa lentidão que torna Cauaçu tão perigosa. No começo, você acha que está apenas cansado da viagem. A estrada é longa, o clima é abafado, os sons da mata são intensos. Facilmente dá para culpar o calor, a poeira, o desgaste da viagem. Mas conforme a pessoa continua dentro da cidade, algo pior começa a acontecer. A primeira vez que Cauaçu chamou atenção fora da região foi com o caso de Eduardo Neves, um motorista de aplicativo de Belo Horizonte que sumiu após aceitar uma corrida para deixar um passageiro numa área rural próxima da cidade. O passageiro desceu antes, mas Eduardo decidiu seguir, curioso com uma estrada que não aparecia no GPS. Seu carro foi encontrado dias depois, parado no meio da estrada, com a porta do motorista aberta e os faróis ainda acessos. Mas Eduardo não estava lá. Ele reapareceu 2 dias depois, andando sozinho por uma estrada completamente diferente, quase 50 quilômetros distante da região onde seu carro foi encontrado. E quando a polícia o interceptou, Eduardo não sabia dizer seu nome. Nem sua idade. Nem de onde ele era. Ele não lembrava de absolutamente nada. Os médicos inicialmente pensaram que era algum tipo de trauma psicológico, mas o mais estranho é que Eduardo não apresentava sinais de violência, impacto ou intoxicação. Seu corpo estava intacto, exceto pela expressão vazia. Um olhar que parecia ver o mundo pela primeira vez, como se cada pessoa diante dele fosse um desconhecido absoluto, porque era. O que chamou a atenção dos investigadores foi outra coisa. Quando mostraram o carro encontrado na estrada, Eduardo simplesmente disse: "Eu não sei quem dirigia isso." E então desatou a chorar, não de desespero, mas de confusão absoluta, quase infantil. A história acabou nos jornais por algumas semanas, mas como sempre acontece no Brasil, foi esquecida rapidamente. Só que, para os moradores da região, não foi novidade alguma. Porque Eduardo não tinha sido o primeiro. Naquela área, já havia relatos antigos, mas nunca levados a sério, de pessoas que entraram em Cauaçu e perderam completamente a noção de quem eram. Antigos lavradores comentavam sobre gente que voltava vazia. Histórias que todos preferiam tratar como superstição. Mas Eduardo trouxe algo diferente, prova concreta de que a amnésia não era invenção. Não era lenda. Era real. Foi então que um investigador independente, Henrique Salles, decidiu visitar a região. Henrique era conhecido por se envolver em casos estranhos, desaparecimentos, fenômenos que a polícia não tinha interesse ou recursos para investigar.
Ele chegou à entrada da estrada que levava à cidade numa manhã nublada, trazendo consigo uma câmera, um caderno e um gravador. E o que acontece a partir daqui é o tipo de relato que deixa qualquer um inquieto. Henrique gravou absolutamente tudo, e parte desse material, segundo moradores locais, jamais deveria ter sido visto. Ele começa sua gravação dizendo: estrada de acesso extremamente estreita. Nenhum sinal de cidade nos arredores. O Google Maps não reconhece a via. Começando a análise às 9h14 da manhã. Ele segue adiante, descrevendo a vegetação densa, o silêncio incomum, a falta de animais ou pássaros. No áudio, é possível ouvir apenas o som do motor e, ocasionalmente, sua respiração. Por volta de 18 minutos de gravação, ele comenta: tenho a impressão de que já passei pelo mesmo ponto antes, embora isso seja impossível. Não há curvas suficientes para justificar essa sensação. Estou sozinho aqui, mas sinto como se estivesse sendo observado. Mais alguns minutos. E então ele diz uma frase que arrepia qualquer um. Acabei de perceber que não lembro exatamente por que vim até aqui. O silêncio depois dessa fala é longo demais. Henrique tenta retomar. Estou exagerando, é só cansaço. Esqueci onde coloquei meu caderno. Mas ele estava aqui agora há pouco. Nesse ponto, você começa a entender a dimensão do problema. Cauaçu não apenas fazia as pessoas esquecerem quem eram. Ela parecia apagar a memória aos poucos, seletivamente, como se escolhesse o que você poderia lembrar. A gravação continua, mas Henrique começa a repetir frases como: só quero entender o que está acontecendo. Eu devia saber isso, mas não sei. Por que não consigo lembrar do nome da minha mãe? A perturbação cresce minuto a minuto. Até que surge um som distante, quase imperceptível: passos. Henrique entra na cidade, ou no que restava dela. Cauaçu parecia completamente abandonada. Casas vazias, portas abertas, objetos espalhados como se todos tivessem ido embora às pressas. Mas nada indicava saque, tumulto, violência. Era como se tudo tivesse simplesmente parado. E então, ele encontra a primeira pessoa. Uma mulher parada no meio da rua de terra, olhando fixamente para o chão. Roupas sujas, cabelos desalinhados. Ela não reage quando Henrique se aproxima. Não reage quando ele pergunta seu nome. Não reage quando ele pergunta se precisa de ajuda. A única coisa que ela diz, com a voz rouca, é: quem? Como uma criança aprendendo a falar novamente. Henrique liga a câmera, tenta conversar, tenta acalmá-la. Ele pergunta se ela lembra de algo, qualquer coisa. Ela responde: eu era alguém. E então começa a chorar, sem som, apenas lágrimas escorrendo. Quando Henrique pergunta há quanto tempo ela está ali, ela olha para ele como se o tempo fosse um conceito desconhecido. O tempo parou. A gravação fica mais instável a partir daqui. Henrique começa a parecer confuso, repetitivo. Em determinado momento, ele tenta filmar dentro de uma das casas, mas sua mão treme tanto que a câmera cai. Ele deixa escapar algo assustador. Preciso anotar isso, mas não lembro como se escreve meu nome. E então? A gravação simplesmente corta. Henrique foi encontrado horas depois, andando na estrada, desorientado, sem documentos, sem celular, sem equipamento. Ele não conseguia explicar o que tinha acontecido. E o pior: ele não reconhecia o próprio rosto no espelho. A polícia concluiu o caso como episódio dissociativo severo. Mas todos que moram na região sabem a verdade. Henrique entrou em Cauaçu. E ninguém sai de lá o mesmo. Depois do desaparecimento e do retorno sem memória de Henrique, algo estranho começou a acontecer na região. Moradores de povoados vizinhos relatavam ver, à distância, pessoas vagando pela estrada que levava a Cauaçu. Pessoas que caminhavam devagar, sem rumo, como se não soubessem para onde estavam indo nem por quê. Esses relatos se intensificaram ao longo das semanas seguintes. Trabalhadores rurais afirmavam ter visto homens e mulheres parados no meio da estrada, imóveis, olhando para o nada.
Alguns diziam ter visto crianças também, sempre caladas, sempre com o mesmo olhar vazio, um olhar que ninguém conseguia sustentar por muito tempo. Aos poucos, começou a surgir a narrativa de que os moradores originais de Cauaçu não haviam ido embora, apenas tinham esquecido que eram moradores. Como se a cidade tivesse engolido suas identidades e cuspido apenas cascas vazias. Foi então que o nome de Dona Ismênia começou a surgir nas conversas. Uma senhora de quase 80 anos, moradora de uma fazenda a 12 quilômetros da entrada da cidade. Ela conhecia Cauaçu antes de tudo isso acontecer. Na verdade, ela dizia ser uma das últimas pessoas vivas que lembravam como Cauaçu era antes de apagar. E é impossível ouvir o relato dela sem sentir que algo está profundamente errado. Dona Ismênia recebia poucos visitantes. E mesmo quando recebia, raramente falava muito. Mas quando soube que jornalistas e curiosos começaram a investigar a região, ela decidiu contar tudo o que lembrava para apenas uma pessoa, um professor aposentado chamado Otávio Mendes, que há anos estudava folclore, tradições e eventos inexplicáveis pelo interior do país. Otávio gravou o depoimento dela, com autorização, e esse relato se tornou uma das peças mais perturbadoras de todo o caso. A gravação começa com a voz baixa de Dona Ismênia, arrastada pelo peso dos anos, mas firme. Cauaçu sempre teve um problema, mas ninguém queria ver. Otávio pergunta o que ela queria dizer. E ela continua. As pessoas lá mudavam. Devagar, mas mudavam. Segundo Dona Ismênia, décadas antes de tudo se tornar evidente, já existiam sinais. Moradores que começavam a apresentar lapsos de memória. Pessoas que esqueciam o caminho de casa, mesmo depois de viverem a vida inteira no mesmo lugar. Gente que saía para buscar lenha e voltava horas depois sem saber onde tinha estado. Achavam que era cansaço, calor, vida dura. Mas não era. Eu sabia que não era. Otávio pergunta por quê. E ela responde. Porque o olhar mudava primeiro. Isso faz Otávio pedir detalhes, e ela explica. As pessoas de Cauaçu, em certo momento, começavam a olhar para você como se não reconhecessem mais. Pareciam te ver e não te ver ao mesmo tempo. Essa descrição é assustadora, porque combina exatamente com o que Henrique encontrou, gente viva, mas desligada do mundo. Dona Ismênia continua. O problema começou de verdade quando a última professora da escola sumiu. Segundo ela, a professora, chamada Maristela, era querida por todos. Mas em um dia qualquer, ela não apareceu para dar aula. A polícia local a procurou por 2 dias, sem sucesso. Foi então que algumas crianças disseram que tinham visto Maristela parada no meio da rua, olhando para o chão, sem piscar. Quando foram até lá, ela não estava mais. E 2 semanas depois, um homem apareceu na estrada, andando sozinho, com arranhões no rosto e a roupa coberta de poeira. Era o marido de Maristela, mas ele não lembrava disso. Ele não reconheceu ninguém. Nem mesmo as filhas pequenas. Nem a própria esposa. Para Dona Ismênia, isso foi o marco final. A cidade começou a esquecer de si mesma. As pessoas deixaram de lembrar suas famílias. Seus trabalhos. Suas rotinas. Até seus nomes. E com o passar dos meses, Cauaçu foi morrendo, não porque as pessoas fugiram, mas porque as pessoas deixaram de existir como pessoas. O mais perturbador é o que Dona Ismênia diz a seguir, com a voz embargada. E quem tentava ajudar, começava a esquecer também. Otávio pergunta o que ela acredita que causou isso. Ela demora a responder. E quando responde, parece exausta. Cauaçu não foi construída onde deveria. É um lugar que não suporta memória. Essa frase nunca fez sentido para Otávio, nem para quem ouviu o depoimento depois. Mas ela repetiu 3 vezes. Não suporta memória. Não suporta gente que se lembra de quem é. A explicação dela era simples e, ao mesmo tempo, absolutamente incompreensível. É como se o lugar puxasse tudo o que você é. Tudo o que você foi. E no fim, não deixa nada. Quando Otávio pergunta por que ela nunca esqueceu, Dona Ismênia responde, com um leve sorriso triste. Eu nunca entrei lá.
Otávio pergunta por quê. E Dona Ismênia simplesmente diz: prometi para mim mesma que nunca pisaria num lugar que não deixa ninguém voltar. Seu depoimento acaba aí. Mas não é o fim da história. Porque, após essa gravação, Otávio decidiu que precisava ver Cauaçu com os próprios olhos. Ele sabia do risco. Sabia do caso de Eduardo. Sabia do que aconteceu com Henrique. Sabia das histórias antigas. Mas talvez ele acreditasse que, com preparação, poderia entrar e sair rapidamente, sem ser afetado. Ele levou gravações, documentos, marcadores luminosos, bússola, lembretes escritos para si mesmo, e até um relógio com alarmes programados de 10 em 10 minutos para que ele registrasse onde estava e o que estava fazendo. Nada disso adiantou. Seu material foi encontrado dentro do carro, totalmente organizado, perfeitamente intacto. Ele não estava lá. Otávio reapareceu 2 dias depois, andando pela beira da rodovia, com os olhos fixos no horizonte. Desidratado. Com os pés sangrando. E com uma expressão tão vazia que os policiais que o encontraram disseram sentir um frio na espinha. Quando tentaram conversar, ele só dizia uma frase: "Eu não sou eu." Repetiu isso por horas, até desmaiar. No hospital, Otávio foi incapaz de reconhecer amigos, familiares e nem a si mesmo. Ficou olhando para as próprias mãos como se fossem de um estranho. Tentava falar, mas não lembrava palavras básicas. Não lembrava o nome de objetos simples. Não conseguia entender o funcionamento do mundo ao seu redor. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando mostraram para ele a gravação de Dona Ismênia. Otávio não teve reação. E quando repetiram a pergunta que ele mesmo havia feito durante a entrevista, "Por que você nunca entrou lá?" Otávio respondeu com uma voz quase inaudível: "Porque agora, eu sei por quê." E começou a chorar, como se tivesse acabado de perceber algo terrível. Algo que ele já tinha esquecido. Algo que Cauaçu tinha tentado apagar. O caso de Otávio Mendes ganhou atenção nacional por apenas 2 dias. Depois disso, como sempre acontece, a mídia simplesmente seguiu adiante. Mas para as pessoas que viviam perto da região, aquilo não era algo que podiam ignorar. Foi então que uma nova figura entrou nessa história. Delegado aposentado Cássio Amaral, conhecido por investigar desaparecimentos na época em que atuava na Polícia Civil de Goiás. Cássio era do tipo que não suportava mistérios inacabados, e quando leu a história de Henrique, Otávio e Eduardo, decidiu que precisava ir até a cidade. Mas Cássio não era ingênuo. Ele estudou tudo o que encontrou sobre Cauaçu, desde relatos antigos até boatos espalhados em fóruns na internet. O que chamou sua atenção não foram somente os desaparecimentos, mas uma coincidência assustadora que ninguém havia conectado ainda. Entre 1989 e 2006, 10 pessoas apareceram em cidades diferentes do interior de Minas, Goiás e Bahia alegando não saber quem eram. Todos foram encontrados desorientados, andando sozinhos, sem documentos, roupas gastas e com cortes leves nos pés, como se tivessem caminhado por dias. Nenhum desses casos foi conectado entre si. O diagnóstico sempre foi amnésia dissociativa associada a possível trauma psicológico. Mas quando Cássio mapeou os pontos onde essas pessoas foram encontradas, percebeu que havia uma linha quase reta conectando todos esses locais. E essa linha levava exatamente à região onde Cauaçu ficava. Foi aí que ele se convenceu de que a cidade não era apenas um lugar que fazia pessoas esquecerem, era um lugar que vinha tentando ser esquecido. Antes de ir até lá, Cássio tomou precauções que ninguém antes tinha tomado. Ele prendeu uma corrente metálica ao próprio pulso, com uma placa gravada: "Meu nome é Cássio Amaral. Eu estou investigando a cidade de Cauaçu. Se eu estiver confuso, não deixe eu me afastar." Ele também carregava um diário preso ao peito. Uma gravação de voz repetitiva com seus dados pessoais. Uma câmera de corpo 24 horas. Um colar com seu endereço gravado. Um rastreador via satélite de uso militar. E, mesmo assim, o que aconteceu com ele é simplesmente impossível de explicar. Cássio entrou na estrada que levava à cidade numa manhã clara.
A câmera de corpo registrou tudo desde o primeiro segundo. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Vegetação densa, clima abafado, silêncio incômodo. A estrada estreita obrigava o carro a avançar lentamente. Então, algo mudou. A gravação mostra que, sem perceber, Cássio começou a reduzir a velocidade até parar completamente. Ele ficou alguns minutos em silêncio absoluto, respirando fundo, com a mão no volante. É possível ouvir apenas o som dos insetos e do motor baixando. E então ele diz, num tom muito baixo: onde eu, estou indo mesmo? A câmera registra sua expressão, confusa, mas ainda consciente. Ele tenta pegar o diário. Lê algumas frases. Repete seu nome. Mas sua respiração fica mais acelerada. Cerca de 30 minutos depois, ele chega ao que restava da entrada de Cauaçu. Mas o que a câmera registra é estranho. Extremamente estranho. A cidade parece mais deteriorada do que quando Henrique esteve lá, como se tivesse envelhecido décadas em poucos meses. Algumas casas estavam completamente cobertas por vegetação. Outras estavam parcialmente afundadas no solo. E havia uma névoa fina que parecia sair do chão, como se a cidade estivesse respirando. Cássio sai do carro. Ele anda devagar, filmando os arredores, registrando cada detalhe. Até que vê algo ao longe. Uma figura parada no meio da rua. Imóvel. Como se estivesse esperando. Cássio se aproxima com cautela, chamando: Senhor? Precisa de ajuda? Nenhuma resposta. O detetive chega mais perto e percebe que se trata de um homem de aproximadamente 50 anos, barba rala, roupas sujas, mãos tremendo levemente. O homem não olha para Cássio. Ele olha para o céu. Com os olhos totalmente abertos, como se estivesse vendo algo que não deveria existir. Cássio tenta se comunicar. Você mora aqui? O que aconteceu com você? Silêncio. E então, lentamente, o homem abaixa o olhar e encara Cássio. Mas aquele olhar não parecia humano. Era vazio. Não vazio como alguém triste. Vazio como se por trás dos olhos não houvesse mais ninguém. E então o homem sussurra, com a voz arranhada: Você vai esquecer também. A câmera treme. Cássio dá um passo para trás. Ele tenta manter a calma e pergunta: Esquecer o quê? E o homem responde algo que faz o sangue gelar. Tudo. Você já começou. A partir desse ponto, o comportamento de Cássio muda de forma perceptível. Ele começa a olhar ao redor com inquietação crescente. Começa a tocar a própria cabeça, como se tentasse puxar algo de dentro de si. Ele respira fundo diversas vezes, e então a gravação registra algo terrível. Cássio olha para a própria mão esquerda, onde está presa a corrente com sua placa de identificação. Ele lê a placa. E diz: Cássio Amaral. Quem é esse? A partir daqui, a gravação se torna um pesadelo. Cássio começa a repetir frases sem sentido, misturadas com perguntas desconexas. Por que estou aqui? Eu deveria saber disso. Essa cidade, não, isso não faz sentido. Ele tenta voltar ao carro. Mas não consegue encontrá-lo. Mesmo estando a poucos metros. Ele anda em círculos, cada vez mais rápido, enquanto respira forte, quase em pânico. Ele grita: Meu nome é Cássio Amaral. Meu nome é Cássio Amaral. Meu nome é... E então, ele para. De repente. Como se alguém tivesse desligado um interruptor interno. Seu peito ainda sobe e desce rapidamente, mas seu rosto está completamente neutro. Ele levanta a cabeça. Olha para a cidade. E sussurra: Eu morava aqui. A partir desse momento, Cássio não é mais Cássio. Ele se torna mais um dos esquecidos. A filmagem termina com ele caminhando para dentro da cidade, desaparecendo na névoa. O rastreador no corpo dele continuou emitindo sinal por algumas horas, até parar completamente, sem que ninguém entendesse como. O corpo de Cássio nunca foi encontrado.
Depois do desaparecimento de Cássio, algo estranho aconteceu na região. O medo, que antes era apenas superstição, virou algo palpável. As pessoas começaram a evitar a estrada, alguns moradores se mudaram às pressas e até os animais, cães, cavalos, gado, se recusavam a caminhar na direção da entrada que levava a Cauaçu. Mas o mais assustador não foram os relatos das pessoas. Foram os relatos de quem nunca chegou a entrar, mas mesmo assim começou a sentir os efeitos. Trabalhadores rurais começaram a esquecer ferramentas. Motoristas começaram a errar caminhos que faziam há 20 anos. Moradores próximos passaram a ter sonhos repetitivos, nos quais viam ruas vazias e um céu parado sobre uma cidade que parecia não envelhecer, nem existir completamente. Era como se Cauaçu estivesse crescendo, expandindo. Ou talvez, acordando. Foi então que uma equipe da Polícia Ambiental encontrou algo completamente inexplicável. A poucos quilômetros da estrada principal, no meio da mata, encontraram um pedaço de chão afundado, como se a terra tivesse cedido. Mas não era um buraco comum. Parecia um círculo perfeito, recoberto por folhas mortas, com marcas ao redor que lembravam rachaduras causadas por pressão intensa. No centro desse buraco havia algo ainda pior. Objetos pessoais. Documentos, sapatos, relógios, fotografias, todos pertencentes a pessoas desaparecidas ao longo das últimas décadas. Tudo espalhado como se tivesse sido jogado ali por alguém, ou por alguma coisa. O que ninguém conseguiu explicar foram os objetos que não faziam sentido nenhum ali. Relógios de bolso antigos demais, documentos com datas incoerentes, itens que não batiam com nenhum registro de desaparecido da região. Como se a cidade estivesse engolindo pessoas há muito mais tempo do que se sabia. Quando as autoridades tentaram recolher os itens, vários agentes relataram algo estranho. Um mal-estar súbito, uma sensação de desorientação e, em alguns casos, pequenos lapsos de memória que duravam alguns segundos. Foi aí que surgiram as duas teorias mais perturbadoras sobre o que realmente acontece em Cauaçu. Teoria 1. A cidade que não deveria existir. Essa é a teoria que os moradores antigos sempre acreditaram. Segundo eles, Cauaçu não foi fundada. Ela não foi construída. Ela simplesmente apareceu. Um antigo morador, antes de desaparecer, dizia que a cidade não combinava com o terreno. As ruas pareciam tortas demais para o relevo. Algumas casas tinham fundações tão antigas que não havia registro de quando foram construídas. E o mais assustador: não existe nenhum registro oficial de Cauaçu ter sido fundada por alguém. Nenhum livro. Nenhuma escritura. Nenhum documento histórico. É como se a cidade tivesse surgido e, quando as pessoas se aproximaram, ela deixou que ficassem. Mas nunca deixou que saíssem completamente. Porque, segundo essa teoria, Cauaçu não suporta pessoas que lembram quem são. Quanto mais lembranças, mais a cidade te desfaz. Ela quer gente vazia. Quer apenas presenças, não identidades. Teoria 2. Algo aconteceu aqui. A segunda teoria é ainda pior. Um geólogo chamado Dante Albuquerque encontrou sinais de que o solo da região sofreu um evento sísmico incomum há décadas, algo tão forte que poderia ter destruído completamente qualquer cidade construída ali. Mas Cauaçu continuou em pé. E algumas construções parecem antigas demais até para essa teoria. Dante acreditava que algo aconteceu ali, algo que afetou a capacidade do lugar de gravar memória. Como se a região tivesse se tornado um vazio, um buraco não físico, mas psíquico. Ele descreveu assim: é como se esse solo rejeitasse a história. Qualquer história. Como se essa terra estivesse constantemente apagando rastros. E quando Otávio foi encontrado e recuperou parte mínima da consciência, ele disse uma frase final que nunca mais saiu da mente das pessoas. A cidade lembra das pessoas. Mas as pessoas não lembram da cidade. Essa frase virou uma das pistas mais inquietantes do caso. Porque se Cauaçu lembra, então ela está viva de alguma forma. Não como ser humano. Não como espírito. Mas como um lugar consciente. Um lugar que guarda o que deveria ser esquecido. O que aconteceu com Henrique, Otávio, Eduardo e Cássio?
Relatos médicos posteriores revelaram algo ainda mais perturbador. Todos os que conseguiram sair de Cauaçu e sobreviver pareciam ter perdido as mesmas partes da memória. Suas histórias pessoais, suas relações, suas identidades, seus nomes e, principalmente, suas motivações. Era como se a cidade tivesse puxado a essência do que eles eram. E esse é o ponto mais assustador. Nenhum deles recuperou completamente a memória. Nem anos depois. Alguns aprenderam a viver como se fossem novas pessoas. Outros nunca voltaram a ter uma vida funcional. E Cássio nunca foi encontrado. Mas, semanas depois de seu desaparecimento, motoristas afirmaram ter visto um homem caminhando pela beira da mata, lentamente, com o olhar perdido. A descrição batia com a dele. Quando tentaram seguir o homem, ele desapareceu entre as árvores, como se nunca tivesse estado ali. E a única coisa que encontraram no chão foi a placa metálica presa à corrente. Arranhada. Como se tivesse sido arrastada por muito tempo. Nela ainda era possível ler: "Meu nome é Cássio Amaral." Mas o restante da placa estava completamente apagado. Como se algo tivesse removido o resto. O que aconteceu com Cauaçu? Depois desses incidentes, a estrada foi fechada com concreto e placas de proibição. Mas quem vive na região sabe que isso não impede nada. Porque dizem que, algumas noites, é possível ouvir passos vindo da direção da mata, vozes chamando nomes que ninguém lembra mais, e luzes fracas aparecendo onde não deveria haver nada. E os moradores sempre repetem a mesma frase: Cauaçu não acabou. Ela só está esperando alguém lembrar dela de novo. Se essa história te deixou com algum arrepio, ou se fez você pensar no que realmente existe nesses lugares esquecidos do Brasil, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber qual parte te deixou mais inquieto. Curta o vídeo, isso ajuda o canal a continuar trazendo casos assim, profundos, perturbadores e quase inexplicáveis. E se inscreva no Arquivos do Interior Sombrio, porque ainda existem muitas histórias que nunca chegaram à superfície. Histórias que talvez nunca devessem ter sido contadas, mas que agora vão ser.